Olá, Pro! Tudo bem com você? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, na verdade, é muito mais do que um vídeo, é um café para que a gente possa prosear um pouco sobre os registros na educação infantil. Conversa essa que vai ser baseada na normativa 2 de 2019. Inclusive, se você ainda não pegou seu café, Pro, porque o combinado é tomarmos um café junto. Me dá esse prazer, por favor? Pega seu café e corra também, já pega seu caderno, seu rascunho, a sua caneta, seu lápis, enfim, para que você possa anotar tudo e não mais ter aquelas dúvidas que ficam perseguindo você e você fica assim um pouco preocupada, sem saber por onde caminhar, certo? Pause o vídeo aí então, mulher, e vai pegar o que você tem que pegar. Eu espero, vai lá. Pegou seu cafezinho, pegou aí o que você precisa? Vou te mostrar aqui o documento da prefeitura, olha. Este é um livro que a prefeitura disponibilizou nas escolas municipais, tá vendo? Orientação normativa, um livrinho bem bacana, mas o que acontece? Embora tenha esse livro, você tem acesso, você consegue pegar. Inclusive, vou deixar aqui na caixa de informações o link para que você possa ter acesso à normativa 2 de 2019. Então, não se preocupe, é muito fácil. Se bem que, se você anotar, prestar atenção na nossa conversa, você não vai precisar ler a normativa. Por quê? Porque a nossa conversa de hoje, a nossa troca, ela é fiel ao que a normativa diz. Tá preparada, Pro? Então bora lá conversar. Mas antes... Café não é tudo de bom, Pro? Tô adorando essa ideia de tomar um café com você. Bem, para quem não me segue lá no Instagram, eu acho interessante aqui explicar um pouquinho o porquê da ideia do café, tá bom? Essa semana, todos os dias, vocês receberão um vídeo às 20 horas, conforme este vídeo que você já recebeu hoje. Cada dia nós falaremos sobre um tipo de registro dentro da educação infantil. Por que eu decidi trazer essa série para você, Pro? Porque lá no Instagram, principalmente, eu acabo recebendo muitas dúvidas, muitas questões, muitos pedidos de ajudas acerca deste assunto que é registro na educação infantil. Então, algumas professoras me perguntam, como que eu vou fazer meu planejamento? Mas, Lila, eu não sei ainda como fazer o registro. Como que eu faço? Eu faço semanário, eu faço diário de bordo? Meu Deus, e a carta de intenções? Não sei como fazer. Bem, pra gente acabar de vez com esse problema, decidi então trazer essa série para você, cada dia falando sobre um assunto. Dentro da normativa 2 de 2019, os registros eles são divididos em 4 partes. Na verdade, são 4 categorias, tá bom? A primeira categoria são os registros para o planejamento do trabalho pedagógico. Então, olha só, planejamento. O segundo tipo de registro são os registros para a comunicação do trabalho pedagógico. Terceira categoria são os registros para a avaliação das aprendizagens. E a quarta categoria nada mais é do que os registros para a nossa formação permanente. Então, como é que a nossa série vai acontecer? Hoje nós falaremos da primeira categoria, então todos os registros para o planejamento do trabalho pedagógico, e sucessivamente nos próximos dias. Mas, poxa, são só 4 e na sexta-feira o que nós vamos ter? Na sexta, eu vou trazer para você como escrever uma carta de intenções ou como escrever lá no nosso diário de bordo. Então, no diário de bordo, desde qual atividade eu quero, quais as estratégias eu pretendo utilizar, quais os objetivos, e depois de desenvolvida a atividade, as falas, a participação das crianças. Então, só para você entender, vai ser um desses dois, ou o diário de bordo ou a carta de intenções, mas eu ainda não sei qual será. Por quê? Porque quem vai decidir é você e as nossas colegas professoras também. Como? Lá no Instagram. Vou abrir um dia dessa semana, não sei ainda qual, mas eu sugiro que você vá lá, se ainda não me segue, vai lá, @LilaLibório, e eu vou colocar lá para vocês uma votação. E aí, a partir da resposta de vocês, é o vídeo que eu trarei na sexta-feira. Ou a carta de intenções, ou o diário de bordo. Certo? Então, vamos dar início ao nosso vídeo de fato hoje. A primeira coisa que eu preciso falar para você é o seguinte, o que é planejar?
Planejar é elaborar, é pensar, é não agir para o futuro, certo? Então, é projetar algo para que esse algo aconteça, tendo como meio, como fim, um objetivo. E este planejar não é algo que a gente consegue fazer simplesmente sozinho em nossas casas, é algo que a gente precisa fazer a partir de. E aí você me pergunta, mas a partir do que, Lila? Bom, para que a gente possa planejar, inicialmente o que a gente precisa fazer é estar dentro da nossa sala de aula, conhecer minimamente os nossos alunos, saber o contexto em que nós estamos inseridos, conversar com a nossa coordenação pedagógica, com o nosso grupo de docentes, com o grupo no qual nós fazemos partes, e a partir disso é que nós vamos começar a planejar. Para planejar, a gente acaba tendo esses registros. Dentro da normativa 2 de 2019, a gente encontra 3 registros. A primeira, a famigerada carta de intenções, depois nós temos o semanário e, por último, o diário de bordo. Essa é a nossa conversa hoje, hein? Então, anota aí se você tem alguma dúvida já em relação a esses 3. Sobre esses 3, se tá tudo bem para você, coloca aqui nos comentários. Bora pro próximo que esse tá tudo ok. Ou, se você tem dúvida, já é a hora de colocar aqui nos comentários, vai colocando as suas dúvidas aí, para que se essas dúvidas não forem sanadas neste vídeo, eu possa coletar todas essas dúvidas. E aí eu vejo então uma melhor forma de dar essas respostas para vocês lá no Instagram. Tudo bem? Vamos falar da nossa carta de intenções. O que é uma carta de intenções? Bem, o nome já diz, é uma carta onde você coloca ali quais suas intenções, a sua intencionalidade, é o que você pretende trabalhar durante o seu ano letivo. Dentro da normativa a gente encontra o seguinte, olha, o conteúdo da carta de intenções deve ser a sinalização de projetos didáticos, experiências, atividades e brincadeiras que ou a professora quer proporcionar para os bebês e as crianças ao longo do ano, anunciando o que entende naquele momento como potência, a fim de que eles possam se desenvolver e avançar em suas aprendizagens. Então é importante a gente entender o seguinte, você não retornou às aulas ontem e hoje já vai entregar sua carta de intenções. Se alguém fizer isso, e eu acredito que ninguém fará isso, é uma loucura. Por quê? Como é que você vai saber quais são as proposições que você quer para a sua turminha? É preciso conhecer antes a sua turminha, sabe? Passar um período de tempo com elas para que você consiga enxergar quais são as potencialidades, quais são as dificuldades, se atentar para quais são as competências e habilidades que essas crianças nessa idade, nessa faixa etária específica, precisa desenvolver. E a partir deste tempo com a sua turma é que você vai começar a planejar, entendeu? A projetar o seu ano letivo com as suas crianças. E é isso que vai estar lá dentro da sua carta de intenções. Vou pontuar também, que a carta de intenções ela não é algo fechado. Antigamente nós tínhamos de fazer aquele planejamento que ele era fechado, sabe? Aquele planejamento enorme, cheio de informações e pronto. Nós fazíamos, entregava para a coordenação pedagógica, acabou, a gente não tocava mais naquilo. Diferente. A carta de intenções a gente faz inicialmente pensando que ela seja para todo o ano letivo, mas tendo a ciência de que, dependendo do que acontecer dentro da nossa turma, do rumo que as atividades vão tomando, a gente pode sim retomar essa carta de intenções, dar uma olhada lá, olha, o que é que eu tinha proposto? Isso está dando certo? E a partir da carta de intenções e do registro semanário, diário de bordo, que falarei logo mais, a gente consegue voltar para essa carta de intenções e pensar, tô seguindo o meu caminho, vou atingir o meu objetivo do jeito que eu estou, ou eu preciso fazer algumas alterações aqui. Então a carta de intenções ela é bem flexível, a gente pode fazer alterações, tá? Então, por exemplo, chegou em agosto, pós-férias, se quiser retomar essa carta de intenções e fazer alterações, é muito válido que isso seja feito, tá bom? De fato, falando sobre como escrever a nossa carta de intenções, porque eu acredito que essa seja a dúvida ao concurso de todo mundo. Qual que você prefere? Aquele café coado, no coador ou no papel, ou cafezinho de máquina?
Aqui em casa a gente gosta dos dois. Esse hoje foi de máquina. Café é muito bom, gente. É isso. Descobriram uma coisa que eu gosto agora. Como é que nós vamos escrever a nossa carta de intenções? Sem neura, tá, Pro? Por favor. Primeira coisa, é uma carta. Então pensa aí no gênero textual carta, tá bom? Tem lá data, a pessoa para quem você está escrevendo, que é o que nós chamamos de vocativo, o corpo do texto, né, o conteúdo propriamente dito, falando sobre quais são as suas ideias para se trabalhar dentro desse ano letivo, e por final a sua assinatura. Então a base, assim, o corpinho da carta de intenções é essa, tá percebendo que é simples, não é mesmo? Bom, enfim, vamos detalhar então cada parte. Primeiro, vocativo é para quem você está escrevendo, quem são essas pessoas? A sua coordenação pedagógica, seus alunos, os pais ou responsáveis, tá bom? São as pessoas para quem você deve se preocupar e se referir diretamente. Feito isso, você vai para o seu corpo do texto. Então, como é que você pode escrever essa carta de intenções? Bom, não existe um modelo fixo, a SME não fez isso, obrigada a Deus. É uma ação bastante intimista, que só depende de você, é o seu eu falando ali naquele momento, tá bom? Então não se preocupe em pedir para sua colega de escola, de trabalho, o modelo dela para você copiar, porque isso não vai dar muito certo. Afinal, o trabalho dela certamente não é o mesmo que o seu, Pro. Mesmo que o planejamento ali, as ideias a serem trabalhadas seja a mesma, mas metodologia didática, enfim, tudo é muito diferente, tá bom? Então, se preocupe, porque você consegue. Escrever não é um ato muito fácil. Se você não tem muita prática, tudo bem, é com o tempo que a gente adquire essa prática para escrever, mas eu tenho certeza que você consegue, Pro. Então, como é que você vai escrever? A minha sugestão, ou enfim, o que você achar melhor, mas na minha carta de intenção que eu escrevi para a educação infantil ano passado, eu me apresentei, né? Porque essa carta de intenção ela pode ser lida pelos pais, então eu achei interessante que os pais saibam um pouco de quem é a pessoa, a professora que estará ali naquele ano com os seus filhos. Então eu me apresentei, falei um pouquinho da minha formação, então eu parti para falar sobre quais eram as minhas intenções para aquele ano diante das crianças, tá bom? Então a partir do grupinho que eu tinha ali, eu já tinha visualizado alguns projetos e a gente tem que entender assim, não tem muito para onde fugir, porque a gente tem ali a BNCC, a gente tem o currículo já nos orientando, dizendo o que é que, no geral, precisa ser trabalhado com cada faixa etária. Então, a partir daquilo, a gente já consegue ter uma ideia, né, Pro? Não é nada que a gente vai ter que presumir e adivinhar sozinhos. Coloca ali como é que você pretende trabalhar com a sua turma. Feito isso, Pro, assinatura. Ou seja, o seu nome e até mais, a sua carta de intenções está pronta para ser entregue à coordenadora pedagógica e a quem mais interessar. Pro, só mais um detalhe. Se a carta de intenções ela está sendo escrita também para pais e responsáveis, a gente precisa se preocupar com a linguagem que a gente vai usar. Então tem que ser uma linguagem acessível, sem aquelas palavras muito difíceis, porque tem gente que acha que usar palavras difíceis vai deixar o texto mais bonito e mais inteligente. E acaba que talvez a pessoa nem vai entender. Então, use uma linguagem do cotidiano, uma linguagem tranquilinha, para que todo mundo que tiver acesso a ela consiga ler, compreender tranquilamente, certo? Seguindo ainda dentro dessa categoria de registros para o planejamento do trabalho pedagógico, nós vamos conversar um pouquinho acerca do semanário. A orientação normativa ela nos fala o seguinte, que é preciso qualificar o semanário porque ele ainda é bastante usado pelas professoras e professores da rede. E como é que se dá esse semanário? O semanário ele é feito ali numa folha, normalmente uma folha de sulfite, e essa folha é dividida em 5 colunas, sendo uma coluna para cada dia da semana, e dentro de cada dia é feito um roteiro, como se fosse não, é um cronograma de o que vai acontecer dentro daquele dia. Então, por exemplo, das 7 às 8, entrada dos alunos, das 8 às 8h15 o café, das 8h15 às 9 escovação, das 9 às 10 contação de histórias, das 10 às 11 e assim por diante, entende? É colocada ali todas as atividades, tanto as atividades permanentes, que são aquelas que vão acontecer todos os dias. Exemplos de uma atividade permanente e muito necessária em qualquer faixa etária, em qualquer ano da educação básica e até depois dela também.
a leitura. A leitura deve ser uma atividade permanente, então ela vai aparecer ali em todos os dias dentro do semanário. Percebeu, Pro? Então é isso. E aí, depois de colocado tudo que vai ser usado, é colocado também, talvez, o que é que vai se precisar. Então, quais são os recursos ali que será necessário para se trabalhar dentro daquele dia ou daquela semana. E então, o que acontece? Por conta de o semanário ele ser tão fechadinho assim, ter esse aspecto de apenas informar o que vai acontecer, a gente acaba sentindo a necessidade de ter um outro documento, um outro registro para fazer a avaliação das crianças, para dizer como foram as atividades, onde é que nós conseguimos chegar ou não conseguimos chegar. E é aí que a gente acaba tendo o diário de bordo. Tanto é que na orientação normativa a gente encontra a palavra transição, porque a gente acaba que está saindo do semanário e migrando, indo lá para o diário de bordo, porque dentro do diário de bordo a gente consegue ter essa especificidade do semanário, então a gente consegue listar ali, colocar quais serão as atividades a serem trabalhadas, como elas serão trabalhadas, qual o objetivo a gente pretende em cima daquelas atividades e mais. A gente consegue também dentro do diário de bordo colocar já a avaliação, discriminar como que foi o desenvolvimento dessa atividade. Então, tudo que a gente precisa num lugar só, entende? Então, falando do diário de bordo, é importante e é legal também da gente entender e trazer aqui no vídeo que a orientação normativa ela fala que o diário de bordo ele tem uma potencialização de interlocutores. O que isso significa? Porque quando a gente está escrevendo o diário de bordo, a gente acaba tendo 3 ordens aí, porque essa escrita, ela é uma escrita individual, ela é uma escrita sistemática e ela é uma escrita coletiva. O que isso significa? Primeiro, essa escrita individual é o fazer saber de nós, professores. Então, no momento em que nós estamos descrevendo ali, nós já estamos refletindo em como foram as nossas atividades, na resposta que nós obtivemos em relação aos nossos alunos, e a partir dessa resposta do que foi proposto, a gente consegue vislumbrar, pensar futuramente no que é que pode ser trabalhado também. Então é um registro bastante reflexivo. Por que a gente tem aí uma escrita sistemática? Porque quando a gente escreve o diário de bordo, a gente não está escrevendo somente para nós estamos escrevendo também para a nossa coordenadora pedagógica ou nosso coordenador pedagógico, enfim. Essa troca é muito importante de existir. A gente sabe que, na verdade, ali na hora do vamos ver, na prática, é um pouco complicado da coordenação conseguir olhar ou ler todos os diários de bordo, mas assim, uma vez ou outra, é necessário que essa ação aconteça. Por quê? Quando a coordenação pega este diário de bordo para ler, pega essas reflexões para ler, ela tem uma outra visão, ela tem um outro olhar. E a partir da experiência dela como coordenação pedagógica, ela pode fazer pontuações, ela pode mostrar novos caminhos, novas abordagens para o professor. Então, uma troca bastante grande acaba acontecendo aí entre docente e coordenação pedagógica. Importante falar também que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente acaba tendo aquela preocupação, aquele mimizinho de a coordenação não poder se intrometer no meu trabalho e dar pitaco. Não é assim que funciona. Porque se fosse assim que funcionasse, não existiria uma coordenação pedagógica. Nós dependemos da coordenação pedagógica, assim como a coordenação pedagógica depende de nós. E por fim, a escrita coletiva. Por quê? A partir da sua reflexão, do seu diário de bordo, no momento coletivo ali com os demais professores, que também fez lá o seu diário de bordo, que também fez as suas reflexões, nós podemos ter trocas no coletivo, entende? Então, eu falo sobre as minhas reflexões ali, sobre os resultados que eu obtive, sobre os meus pensamentos, aí a minha colega vai fazer a mesma coisa, o meu outro colega vai fazer a mesma coisa, e neste momento a gente acaba gerando assim um trabalho maravilhoso, a gente acaba tendo uma chuva de ideias, a gente acaba podendo pensar em caminhos diferentes, em projetos que a gente pode desenvolver dentro da sala de aula. Talvez se eu estivesse com alguma dúvida, o que o meu colega me falou já vai me ajudar e aí o meu trabalho vai ficando mais fácil.
Percebe essa troca? Por isso que é importante a gente fazer um bom diário de bordo. Por isso que é importante a gente focar, dar atenção e escrever o nosso diário de bordo com atenção, com carinho, com boa vontade, sabendo o que é que a gente está fazendo mesmo. E então, dentro de toda essa concepção de diário de bordo, de todos esses interlocutores, você pode me perguntar, mas Lila, como é então que eu escrevo esse diário de bordo? Porque pelo que você está me falando, eu preciso ter um modelo, alguma coisa para seguir. Não existe um modelo de fato para você seguir, porque afinal é a sua experiência, é o seu fazer docente dentro da sala de aula. O que a gente encontra dentro da orientação normativa são algumas pistas do que é que você pode falar a respeito, e é isso que eu vou te falar agora. Mas não fica nessa neurose de que você precisa de um modelo, de que você precisa seguir uma ordem, porque não, tá bom? Então a primeira coisa que a orientação nos fala que a gente pode seguir, indicativo da proposição do dia, com destaque às atividades permanentes. Então, lá no nosso diário de bordo, a gente tem que colocar quais serão as atividades a serem trabalhadas naquele dia, inclusive atividade permanente. Lembra que eu falei da leitura? Então, isso é tranquilo, a gente compreende muito bem. Depois, a gente precisa pensar e colocar os interesses dos bebês e das crianças para as propostas. Então a gente tem que pensar o seguinte: bom, nos dias anteriores você já conhece mais ou menos bem os seus alunos, você sabe o que cada um gosta de brincar, o que cada um gosta de desenvolver. A partir disso você consegue pensar em quais são os espaços que você vai utilizar naquele dia, quais são os materiais que você vai utilizar, e isso precisa estar posto dentro do diário de bordo, certo? Então isso também ainda está dentro dessa questão do planejar. Ainda vai ser colocado em prática. Depois disso, a próxima sugestão aqui da orientação normativa é falas ou observações específicas de alguns bebês ou crianças todos os dias. Então aqui a gente já entra um pouquinho mais na parte da avaliação, que é o que vem depois do seu dia, depois de você ter desenvolvido as suas atividades. Então, eu tenho 30 alunos, Lila, eu tenho 25 alunos, Lila. Como é que eu vou falar de todos eles em um dia? Por favor. Não é isso. É o seguinte, se você tem aí, vamos pegar 30 alunos, você não vai avaliá-los em um dia porque isso é impossível. Então, anota já no seu diário de bordo, dentro lá das atividades que você pretende desenvolver, quais serão os alunos que você vai dar atenção naquele dia. Então, como é que fulano, ciclano e beltrano vão se desenvolver dentro dessa proposta? Entendeu? E aí você, obviamente, vai dar atenção para os outros, vai orientar e ajudar os outros, mas na questão da avaliação do registro, você vai falar apenas do fulano, do beltrano e do ciclano, tá bom? Porque aí vai ficar muito melhor, muito mais fácil os seus registros. E aí você pode pensar, quando chegar lá na sexta-feira, no final da semana, quantos alunos você já não terá registrado? Percebe? Então você vai conseguir falar, registrar sobre todos os seus alunos. E lá no momento, quando você tiver que escrever aquela ficha individual de cada aluno, você não vai ter que ficar pensando e tentando relembrar o que foi que aconteceu com aquele aluno. Não. Por quê? Porque você já vai ter seu lindo e maravilhoso diário de bordo, então você só vai poder consultar. E aí vai ficar muito mais fácil de você escrever e criar o seu registro individual de cada aluno, certo? Depois ainda a orientação normativa diz o seguinte, que a gente pode também colocar lá no nosso diário de bordo os desdobramentos na condução da proposta didática. Então, para você entender o que isso significa. Bom, você pensou em desenvolver determinada atividade, você pensou em como desenvolver aquela atividade, sabe? A gente sempre tem um plano ali, um planinho perfeito, onde tudo é um mundo lindo e maravilhoso de conto de fadas. Mas o que a gente sabe é que nem sempre a gente consegue, nem sempre não, na verdade, quase sempre, a gente não consegue desenvolver aquilo assim, fielmente que a gente planejou. Isso precisa ser colocado dentro do diário de bordo. Então, se deu certo, você vai colocar que deu certo. Neste momento do diário de bordo, é importante que seja mostrado a pessoa que está escrevendo, o docente que ali está, com as suas emoções, entende? Se você conseguiu um bom desenvolvimento, você vai colocar. Se você não conseguiu um bom desenvolvimento, se as coisas saíram completamente fora do que você planejou, você também vai colocar dentro deste diário de bordo. Justamente
para que em um outro momento você consiga ler essas informações e você já consegue utilizá-las para prever, para pensar no futuro, em novas atividades, em novos desdobramentos. Ah, mas isso não deu certo por isso, por isso, por isso. Então, qual que vai ser a minha prática aqui, a minha intervenção para que isso não aconteça mais ou para que eu consiga atingir o meu aluno da maneira certa? Entende o que eu estou querendo dizer, pro? E depois, a orientação normativa diz, né, sobre possibilidades refletidas pelo professor de futuros encaminhamentos. Então a atividade não deu certo, então você já vai colocar lá no seu diário de bordo que não deu certo e já vai colocar uma possibilidade para melhorar aquilo. Até porque se você deixar para fazer depois, você vai acabar esquecendo, as suas ideias vão passar e você vai ficar cri, 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 tá? E por fim, os indicativos da coordenação pedagógica. Aqui entra novamente a coordenação pedagógica. Lembra que eu já falei? A coordenação, quando pegar o diário de bordo e ler, talvez essa atividade não deu muito certo, ela com um outro olhar, uma outra perspectiva, vai poder fazer apontamentos e direcionar e ajudar no nosso trabalho. Inicialmente, como eu já falei, você pode apresentar alguma dificuldade em escrever esse diário de bordo, mas conforme você vai escrevendo, você vai criando um hábito, vai criando uma prática e você vai perceber que lá na frente o seu diário de bordo ele vai ter um viés bem mais reflexivo. É um passinho por vez, mas vai dar tudo certo se você realmente quiser. E para finalizar, a orientação normativa ela diz o seguinte: o principal objetivo do diário de bordo é a explicitação do saber fazer docente. Que é isso tudo que eu acabei de explicar para você. É estar dentro do diário de bordo. É o que nós, professores, desenvolvemos dentro da nossa sala de aula. Então, você só precisa pensar o seguinte: eu não estou escrevendo apenas para mim, eu também estou escrevendo para o outro. Então, o outro precisa olhar, entender, compreender e, por que não, te dar uma devolutiva, uma crítica construtiva para que o seu trabalho possa melhorar ainda mais. A gente vai chegando aí no final desse nosso primeiro dia de café com a Lila. Foi muito legal para eu poder conversar com você, falar um pouquinho mais desses registros dentro da educação infantil. E aqui eu só quero abrir um parênteses pelo seguinte: são orientações para o registro na educação infantil, mas o que eu quero te falar é o seguinte: eu, como professora, este ano, dentro do ensino fundamental, ainda assim eu faço uso desses registros também no fundamental. Bem, eu estou com o ciclo da alfabetização, um segundo aninho, com realidade de primeiro ano, porque a gente sabe bem o que aconteceu em 2020. Então, para mim, pelo menos, dentro da minha prática pedagógica, é importante de eu ter registros acerca do desenvolvimento dessas crianças. Como eu vou fazer, se vai dar certo, conversaremos mais sobre isso em um outro vídeo, tá bom? Eu espero que você tenha compreendido sobre a carta de intenções e como escrevê-la, que você tenha entendido um pouquinho do semanário, embora ele seja algo muito simples e tranquilinho, e maiormente sobre o diário de bordo, que eu acredito ser assim a ferramenta principal dentro da prática pedagógica. Penso mais ainda que as coordenações pedagógicas, as escolas deveriam trabalhar apenas com diário de bordo, mas quem sou eu? É apenas um pensamento meu, tá bom? Que eu acho que é bastante válido. Fez as suas anotações? Tomou o seu café, pro? Se ficou alguma dúvida, não perca seu tempo, não seja tímido. Deixa aqui no comentário, como eu disse inicialmente, pegarei todas as dúvidas caso vocês tenham e darei um jeito de respondê-las lá no Instagram. Outra coisa também falando do Instagram, se você fez essas suas anotações e você me segue lá, eu peço, tira uma fotinho, me marca lá, mostra lá pra gente mostrar pro pessoal que o nosso encontro, a nossa prosa foi boa demais. Eu espero te encontrar amanhã, viu, pro? Não perca. Amanhã às 20 horas nós vamos prosear um pouquinho acerca dos registros para a comunicação do trabalho pedagógico. Se você não está inscrito, eu sugiro que já se inscreva, ative o sininho para que você possa receber a notificação dos próximos vídeos que vão sair por aqui.
Eu espero te encontrar amanhã e nos próximos vídeos, Pro. Um beijo. Até mais. Tchau.